E aí, seus do pântano, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai falar sobre transformando uma fração decimal em número decimal. A gente está fazendo esse estudo aqui na matemática, principalmente para a galera que está fazendo sexto ano agora, mas também serve de revisão para quem está no sétimo, para quem está no oitavo e até mesmo para quem está fazendo aquele estudo básico de matemática básica lá pro Enem, belezinha? Então se liga no canal, se inscreve aí, ativa o sininho. Deixe o seu like, pô. Coloca o seu comentário aí embaixo que eu quero responder todo mundo. Belezinha? Então vamos lá? Partiu a aprovação, galera! Partiu a aprovação. Transformando fração decimal em um número decimal. Olha o tanto que é super tranquilo esse conteúdo, galerinha. Quando a gente fala de números decimais, a galera fica com medo, né? Ah, porque tem vírgula. Mas não. Segue os passos. Escreva o numerador novamente. É isso que você vai ter que fazer. Tenha na sua cabeça que você vai ter uma fração. Eu quero que você pegue essa fração e eu quero que você escreve ela na frente novamente, beleza? Só o numerador, só a parte de cima. Depois que você pegar esse número da parte de cima e escrever ele novamente, você vai colocar a vírgula de tal forma que fica tantas casas decimais quantos forem os zeros que tiver no denominador, que é a parte de baixo lá da fração. Eu sei que falando assim na teoria é complicado de você entender. Por isso que eu já coloquei o exemplo aqui para a gente fazer agora. Se liga, presta atenção. Eu tenho 37 sobre 10. Eu quero passar essa fração, eu quero transformar essa fração decimal em um número decimal. Professor, me explica devagarzinho. Por que que essa fração ela se chama fração decimal? Muito bem. Olha só, fração decimal porque ela tem um número na base 10 aqui, ó. Tá? Toda vez que tiver 10, 100, 1000, essa fração ela vai ser chamada de fração decimal. Professor, e o que que a gente quer fazer? A gente quer transformar ela em um número decimal, ou seja, um número que apresenta essa vírgula, ó, só para ficar mais fácil de você entender. Então, esse é um número decimal. Então, vamos lá. Nós queremos transformar uma fração decimal em um número decimal. Tranquilo? E como que eu faço isso? Seguindo o passo a passo que eu coloquei logo acima para você. Qual é o primeiro passo? Escrever o numerador novamente. Numerador, gente, para ficar bem claro para você, é a parte de cima. Então você vai escrever essa parte de cima aqui de novo. Ó. Só escreve ela de novo, o 3 e o 7. Esse é o primeiro passo. Escreveu de novo o 3 e o 7. Agora você vai colocar a vírgula, olha aqui o passo a passo. Você vai colocar a vírgula de tal forma que fique com tantas casas decimais quantos forem os zeros do denominador. Gente, responde para mim. Quantos zeros que eu tenho aqui no denominador, que é a parte de baixo? Eu tenho apenas um zero. Sabe o que isso significa? Que nós vamos colocar apenas uma casa depois da vírgula. Foi por isso que a gente colocou a vírgula nessa posição. Se liga no exemplo número 2 que vai complementar essa informação. Olha lá, ó, um zero é a mesma coisa que uma casa decimal, tá bom? Exemplo número 2 vai te ajudar muito, então continua firme. Vamos lá. Se eu coloco 1728 dividido por 100, essa é uma fração decimal? Sim. Lembra que fração decimal é toda vez que eu tenho no denominador, na parte de baixo, o número 10, 100, 1000, 10.000 e assim por diante. Muito bem. Vou pegar essa fração decimal e transformar ela em um número decimal, aquele número que a gente vê ele lá com vírgula, tá? Então vamos ver como é que fica? Nós vamos escrever o numerador novamente. O numerador é o 1728 e você só copia aqui, ó, 1728, tá bom? Só copia, tranquilo? Mas a questão é, no passo número 2 está dizendo assim, ó, a gente tem que colocar a vírgula. Professor, mas aonde que eu vou colocar essa vírgula? Aí que está a questão. Você tem que olhar para quantos zeros o denominador tem. Quantos zeros esse denominador tem, gente? Ele tem 2 zeros. Se ele tem 2 zeros, significa que eu tenho que pôr a vírgula de tal forma que vai ficar com duas casas. Então, pronto, ficou 17,28. O 28 tem duas casas, certo? Pronto.
Gente, é isso. É só você olhar para a quantidade de zeros. Se tem 2 zeros, então vai ser 2 casas. Se tem 1 zero, vai ser uma casa. E assim por diante. Exemplo número 3, não vacila. Se liga aqui. Vai lá, ó. Eu sei que você está aprendendo, então já deixa o seu like aqui pra gente, que eu já sei que você entendeu esse conteúdozinho aqui, ó. Então, 125, você repete, repetir, tá? Só que aqui, ó, você tem que colocar 3 casas decimais. Olha só para você ver, 3 casas decimais. Aí você pensa, professor, eu tenho que pôr a vírgula aqui para ficar as 3 casas decimais. Mas vai ficar sem número nenhum aqui antes da vírgula? Quando for um caso desse, o que você tem que fazer? Joga um zero. Se não tem número nenhum antes da vírgula, então você coloca zero e pronto, você matou então a sua questão. Certinho? Serviço completo aqui, rapaz. Aula completa. Tudo que você precisa, você encontra aqui no canal Professor Euler Matemática. Lembrando então que aqui a gente usou aquele mesmo princípio. 3 zeros significa então que a gente vai usar 3 casas decimais. Muito fácil, não é, velho? Muito fácil, muito tranquilo. Então faz o seguinte, deixa o seu like aqui, beleza? Comenta aí embaixo, a gente vai responder todos os comentários de vocês e bons estudos. Valeu, galera!